Eu gostaria que primeiro, antes da gente entrar no assunto do RPG, você desse uma palhinha de como era a sua infância, como foi sua infância até conhecer o RPG, assim, seus hobbies, o que você gostava de fazer, se você já tinha costume de ler, de escrever. Sim, cara, na verdade, a leitura e a escrita surgiu antes do RPG, né? Eu sempre gostei muito de criar histórias, desde bem criança. Meus avós tinham um sítio, né? E eu sempre ia lá, desde bem criancinha mesmo. Gostava muito de criar histórias e tudo. E aí, quando eu comecei a escrever, né? E quando eu aprendi a ler, sempre gostei de ler. Depois escrevi histórias em quadrinhos, desenhava tudo. Desenhava muito mal, por sinal. Acabei que não fui por esse lado, felizmente. É, E aí o que aconteceu foi que eu já escrevia, né? Escrevia no colégio, tudo, né? E aí lá pelos 13, 14 anos eu conheci o RPG. É porque o RPG foi importante na minha vida, na minha carreira também, né, como escritor. Porque aquela coisa, né? Você escreve um livro e você demora ali algum tempo, né, escrevendo, e depois você apresenta para alguém e tal, né? Tem que contar com a boa vontade lá dos seus parentes que vão ler e tal, dar um feedback e tudo. E tudo bem, eles estão lendo e é bacana. Mas o RPG é uma maneira também de você criar histórias e colocar as histórias ali para serem testadas na hora e criar um divertimento comum com a galera. Tô fazendo um auto-insert aqui no início, porque no dia a gente tava tão eufórico com o convidado que essa primeira apresentação acabou ficando bem ruinzinha. A gente tava pensando em um conteúdo legal pra trazer e a gente teve a ideia de convidar o Spor pra bater um papo. Eu queria muito saber como foi a experiência dele jogando RPG. Então é um prazer estar recebendo ele para essa conversa, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua pessoa antes do RPG e como a RPG influenciou e ajudou ele. A gente trouxe algumas perguntinhas, mas vocês vão reparar que a gente deixou ele bem à vontade para falar tudo que pudesse. Enfim, lembrando nos nossos avisos, nos sigam nas redes sociais da Quag. Você pode nos encontrar no Instagram, no TikTok e no Twitter. É só digitar Quagmire RPG e você nos encontra. Para além disso, você pode nos encontrar no Spotify e no YouTube. E no Catarse também, onde você pode nos ajudar a melhorar o podcast com uma pequena contribuição mensal. É muito lugar e muita coisa, mas você pode ir no nosso Instagram e acessar o primeiro link fixado, que vai te levar para nossa página do Linkme, e lá você tem acesso a tudo isso que eu falei e um pouco mais. Lá você pode acessar também as playlists das aventuras que nós já jogamos. E dito isso, eu vou passar a palavra de volta para o meu do passado e uma boa conversa para todos nós. Então, acabou que, claro, que é bom destacar que são mídias diferentes, inclusive até já fiz alguns podcasts, já ministrei algumas palestras sobre RPG e literatura, falando da ligação entre os dois, né, onde eles são semelhantes, onde eles são diferentes, né? Então é bom colocar que são mídias diferentes, né? São atividades diferentes, leitura, escrita, né? Quer dizer, literatura e RPG. Mas mesmo assim, me estimulou muito a criar histórias e ver aquelas histórias funcionando ou não funcionando também. O RPG também, para quem escreve, é uma excelente escola, né? Que também te mostra o que fazer e o que não fazer também, né? Enfim. E aí foi dessa maneira, cara. Foi assim. Aí eu, a partir dos 13 anos lá, comecei a eu já eu joguei a primeira vez, já pela terceira, quarta vez que eu tava jogando, já fui mestrar. Eu sempre gostei dessa coisa de narrar histórias e tal. E aí só me estimulou a escrever ainda mais, né? Porque aí tinha ali muitas ideias, o RPG te dá muitas ideias e tal. Te coloca em contato com pessoas que vão trazer personagens diferentes, que podem povoar a sua história. Mais uma vez, né? Existe uma diferença. Não basta você transpor o que aconteceu para RPG no RPG para literatura. Isso geralmente não funciona quando você age dessa maneira. Mas te dá muita. Pô, te leva a conhecer também, né? Quando você vai ler não só as regras, mas vai ler a ambientação, né? Os mundos, né, de RPG, seja em fantasia medieval ou não, né? Abre a sua mente para várias coisas interessantes e tal. Então, o RPG para mim foi essa escola também, né? Eu já gostei, como eu falei, respondendo diretamente, já gostava de ler e escrever. O RPG só veio me estimular a fazer as duas coisas ainda com ainda maior afinco, né?
Até porque para você também ser um bom mestre, ser jogador também, mas ser um bom mestre de RPG, é, é, é bom que você leia bastante. Eu comecei jogando, não comecei jogando, mas o que eu mais joguei durante um tempo da minha vida foi um mundo de campanha do D&D chamado Dragonlance, e que tinha uns romances, né, ambientados no mundo. Aquilo era importante para a gente aprender, né, como é que era, como é que funcionava o mundo, os personagens, os deuses e tal. Então, só veio me estimular cada vez mais a ler e escrever. E essa sua primeira introdução, como é que foi? Cara, foi uma coisa até engraçada, né? Eu ficava tradicionalmente de recuperação sempre, né? Em matemática, física e química, assim, essas matérias exatas e tal, sempre ficava de recuperação. E no meu colégio, a recuperação, você só ia no horário das aulas, né? Você não ficava preso no colégio, como era tradicionalmente você fica preso no colégio lá, entra num 7 horas, sei lá, sai 2 horas, nem sei como é que era tal. Enfim, é, você ficava preso no colégio. Na época da recuperação, não. Você só assistia às aulas naquele tempo em que as aulas seriam dadas, né? E aí, cara, tinha um amigo meu que morava perto do colégio, e aí chamou a galera, pô, vamos conhecer um jogo novo, que é o Dungeons and Dragons e tal. A gente não conhecia muito bem, uma certa resistência, né? Talvez até com uma preguiça de entender, porque eu até hoje tenho uma preguiça de entender regra, né? E aí, quando eu vi aquele livro, eu falei, pô, que preguiça de entender essas regras todas, tá? Mas aí fizeram um personagem para mim, um bárbaro lá. E aí foi um jogo muito simples, né? Um jogo de uma arena de gladiadores em que personagens se enfrentavam, né? E aí eu tava jogando. É até engraçado que esse dia eu até morri com esse personagem. E aí, é, beleza. Fiquei, pô, mas que jogo chato, né? Enfim. Só que naquele mesmo dia eu fui para casa caminhando e, e eu não tava entendendo muito bem ainda o que era RPG. Aí quando eu fui para casa andando, eu comecei a entender, porque eu fui reconstruindo aquelas imagens na minha cabeça, né? Que o mestre estava narrando, né? Que eu estava falando o que eu ia fazer e tal. Claro que a primeira vez não dá para entender muito bem. E aí, já na ida para casa, eu fiquei imaginando aquilo e falei, poxa, isso aqui é muito legal, bacana, né? Porque aí eu fui imaginando o que eu poderia ter feito. Claro, é a primeira vez, você não sabe muito bem o que fazer, né? Então, o que eu poderia ter feito diferente, né? Quais são as possibilidades, né? Num segundo jogo, inclusive, que eu joguei, eu me lembro que a gente chegou numa cidade abandonada, e aí a gente começou a entrar nas casas e começou a vasculhar os armários e tudo. E aí o mestre falava, né? Olha, aqui tem uma faca, aqui tem um livro e tal. Eu falei, cara, não é possível, cara, que todas as casas tenham onde é que você está lendo isso, né? Aquela coisa do cara que está começando a jogar não entende, né? Onde é que você está lendo isso? Tá, todas as gavetas de todas as casas estão escritos no livro. Não, aí eu comecei a entender aos pouquinhos que era a improvisação do mestre e tal. Quer dizer, é difícil, né? É um jogo meio disruptivo para quem não. Você explicar o que é o RPG para quem nunca jogou é muito difícil. Porque hoje em dia a gente tem acesso, né, a streams e tudo mais, que o cara observa e entende o que que é. E aí eu comecei a entender, falei, pô, cara, tem todas essas possibilidades, um negócio interessante, o jogo mexe com a imaginação. Então, tem muito a ver com a literatura, né? Porque a literatura também é imaginação. Então, a primeira vez foi meio catastrófica, mas logo depois eu me adaptei aí e comecei a gostar de jogar. Você acha que o sistema. Primeiro, em que sistema você começou, né? Você lembra? Lembro, cara, foi o D&D antigo, né? O D&D antigo tem várias edições, várias versões e tal. Edição não, tem várias versões do D&D. É o Dungeons and Dragons mesmo, o primeiro. Mas a galera jogava com um livro chamado Holy Cyclopedia. Holy Cyclopedia é um livro do Dungeons and Dragons que foi publicado lá pelo final do D&D, porque o D&D, o mais tradicional, ele, claro, se você for voltar, você vai chegar lá naquela caixa branca, muito antiga, dos anos 70 e tal. Mas
Via de regra, se tinha uma caixa vermelha, que era a primeira, tinha uma caixa preta, que era a segunda, enfim, não lembro qual é a sequência das cores, mas que iam. Na primeira ia até o nível 3 ou nível 5, se eu não me engano, né? Você fazia o personagem até o nível 5. Aí você fazia, né, a partir dali da próxima caixa, acho que era Expert, depois era Master, você ia aumentando os níveis de personagem. E o Rule Cyclopedia era um livro que reunia todas as caixas e ainda trazia mais regra. Então, porra, é um dos melhores livros que tem de todos os livros lançados de RPG, para quem conhece, gosta de RPG, que ele traz, né, não só as regras de todas as caixas aí do D&D, como também a ambientação de mundo. Tinha lá um modelos que era o Hollow World, se eu não me engano. Muito legal, Mistara Hollow World, uma coisa assim. E tinha até mapa dentro do livro, tá? Porra, enciclopédia de regras mesmo, com muita coisa bacana, ideias para aventuras e tal. Então eu lembro que a galera jogava no D&D, Rule Cyclopedia. Depois, não muito tempo depois, quando eu comecei a mestrar, a galera já estava jogando no AD&D segunda edição. Engraçado que até pulou a primeira, né? Acho que ninguém lembra da primeira edição do AD&D. Então era o AD&D, segunda edição que a gente jogava, o famoso, que tem o Player's Handbook, né? O famoso livro né, que tem que até foi lançado no Brasil mais pra frente e tal. Então foi isso, eu comecei no D&D, mas logo depois o D&D eu nem lembro muito bem como é que eram as regras, que eu só jogava, não mestrava, mas comecei a mestrar mesmo e jogar mais seriamente com o AD&D, segunda edição. Comparado a hoje, você acha que hoje em dia o RPG tá bem mais acessível em questão de regras do que aquela época? Ah, cara, não sei. É, Não sei, eu não sei. Eu acho que tá igual, né? Eu me lembro que as regras do AD&D também não eram difíceis, e também eu me lembro que é, o- lá pelo início dos anos 90, né? é, Chegou no Brasil o Vampiro, né? Vampiro à Hum. Máscara. Era um jogo que, além de ter sido lançado em português, que facilitava muito, era um sistema de regras muito fácil de entender. Então, eu achava que aquilo era bem acessível, assim, a galera, né? E não sei, cara, não sei dizer, assim. Eu acho que e tinha jogos mais elaborados também, assim como hoje tem jogos mais, mas aí foi uma questão de você escolher, né? Qual é o sistema que você quer jogar, ou qual conjunto de regras você aceita daquele sistema, sabe? Então não acho que seja ter muita diferença, mas o que é mais acessível hoje é a maneira como você tem de entender o RPG. Naquela época já existia internet, né? Mas é, vídeo era um negócio meio incipiente e tal. YouTube acho que nem existia, né? Existiu depois. Hoje em dia você tem todas as campanhas de streaming, né? Então você pode acompanhar aí uns jogos, né, de RPG em português, em inglês, qualquer. é, e aí você entende perfeitamente o que é um RPG, né? Então você tem muito acesso. Nesse ponto, sim. Esse ponto o novato tem mais acesso. Antigamente você tinha que conhecer um grupo. Quer dizer, hoje em dia também, né? Você tem que ter um grupo para jogar. Mas para você começar a entender, você tinha que entrar num grupo, enfim, né? E aí tinha essa limitação. Mas em termos de regra, não sei. Acho que é tudo igual. E jogabilidade? O senhor acredita que a de antes era mais focada no combate do que a de hoje, ou o contrário? Que a de antes era mais focada na atuação em vez do combate? Não, depende muito do jogo que você está falando, né? É, é, Esse negócio, eu acho que existe um certo mito aí, né? Eu acho que essa coisa começou quando, há anos, né, atrás, quando veio aí como eu estava falando, o Vampire, né? O Vampire, o Mundo das Trevas, ele veio trazer esse. E eu sou muito fã, né, desses livros antigos do Vampiro. Mestrei longas campanhas, inclusive live actions de Vampiro e tal, e de Mundo das Trevas. Acho maneiro. Sou até amigo do Mark Shinhagen no Facebook lá, que é o criador do Vampiro, né? Hoje em dia ele mora na Geórgia, né? Um país lá. Geórgia é país, não um estado da Geórgia, não, um país. Hum. Mas assim, o que aconteceu foi que quando o Vampire foi lançado,
foi lançado com uma propaganda que eles utilizaram, era que o Vampiro era mais social, sabe? Que é um jogo mais assim, justamente por ser um jogo mais social, um jogo mais de terror psicológico, um jogo, né, mais mental, tal. Ele era superior ao D&D, que era focado em combate, com dragões e tal. Eu sempre achei isso aí balela, porque isso depende muito do grupo que você joga, né? Depende muito do grupo que você joga. Você pode jogar uma aventura de D&D sem ter combate, né? Você pode jogar uma aventura de vampiro, como acontecia, né? É até engraçado porque falar que o Vampiro era um jogo político, não é nem social, fala um jogo político, né? Assim, né? Que era mais de bate-papo e tal. Cara, isso aí não era verdade, né? Você entrava numa mesa de vampira, porradaria estancava, assim, né? E sempre a galera buscando mais poder e tal, sabe? Então, isso aí eu sempre achei que isso tem nada a ver. Isso aí depende do tom que você vai dar ao seu jogo, né? E aí isso vai depender muito. eh, Vai da sensibilidade do mestre também. É claro que existem campanhas, né, que são a galera vai começar a jogar, o mestre pode falar: "Olha só, esse jogo aqui é um jogo que eu quero focar realmente em busca por tesouro, tal, luta em calabouço", beleza, né. Mas também existe aquela coisa de você, quando começar uma campanha, você como mestre sentir um pouco quais são as necessidades do seu grupo. Então, às vezes, tem grupos que têm necessidades de mais combate, né. Outros grupos você vai sentindo que eles gostam mais de, por exemplo, puzzle, né, quebra-cabeça. Então nos calabouços você sempre coloca charadas, por exemplo, e tal. Outros grupos não têm paciência para isso, então você já vai adaptando, assim, já não bota então, isso depende muito da proposta do jogo e do grupo que você se reúne para jogar. E de preferência pessoal sua, tanto como mestre quanto como jogador? Cara, preferência pessoal, você quer dizer assim, entre combate, você quer falar? Você É, diz você prefere combate, um jogo mais roleplay? combate, roleplay, puzzle? Cara, certamente é a mistura, né. Eu acho que isso que é bacana, é a mistura de tudo, porque aí você tem um jogo completo. Também acho que, por exemplo, né, quando a gente fala em combate, na verdade, vamos entender o seguinte, né, o que precisa ter em algum momento do RPG, são momentos de tensão. Isso também acontece na literatura, né, tensão versus distensão, tensão versus distensão. Toda literatura, toda história, toda narrativa é isso, né? Você apresenta um problema, apresenta um conflito, esse conflito vai escalonando até o momento que o conflito é resolvido. Aí encerra o conflito, tem um momento de distensão, né? Não dá para entrar de novo no outro conflito, senão vai ficar muito embolado. Aí você traz um novo conflito, um novo problema, e aí, né, os personagens, seja na literatura, seja no RPG, seja no cinema, seja nos quadrinhos, vão resolver aquele conflito, aquela tensão. Eh, não precisa ser combate. Então, por exemplo, você pega um jogo, eh, como o Call of Cthulhu, por exemplo, né, o chamado de Cthulhu. Os personagens são muito frágeis, não tem muito combate, mas tem a tensão, né. Qual é a tensão? A tensão é você encontrar, né, você enxergar um perigo, né, você encontrar um monstro, por exemplo, você não precisa combater um monstro, mas o fato de você ver alguma coisa estranha, você faz aqueles testes de sanidade para ver se você, né, houve alguma coisa estranha ali, você ficou tensionado. Então isso aí depende do. Mas é isso, né? Você misturar exploração, investigação é bacana e tudo. Eu acredito que a minha preferência pessoal, tanto para como jogador como para mestre, é fazer um jogo que seja uma mistura de tudo. Teve uma época que eu jogava com uma galera que elas até gostavam muito, assim, para falar a verdade, porque no final das contas, para mim, RPG é, é, é se reunir com os amigos, né? Isso para mim é o mais importante, é isso, tá? Isso aí é primordial. Então, tenho boas lembranças desse jogo e tal. Mas em termos de mecânica de jogo, eu me lembro que o mestre, ele colocava a gente, né, a aventura clássica dele era a gente viajando, assim, escoltando uma caravana, por exemplo, escoltando uma comitiva e tal. Cara, era a gente numa estrada e era um combate atrás do outro, né? Isso
era uma coisa meio exaustiva, assim, sabe. Eu não tinha problema com isso, de novo, eu adorava jogar, assim, no sentido de estar com a galera, de estar jogando, rolando os dados, né, estar com os amigos e tal, não tinha problema. Mas era, em termos de jogo, né, era um negócio meio cansativo, né, porque, né, não trazia nada de novo, né, tinha pouco roleplay, era só os combates não eram muito, esse mestre não descrevia tanto os combates, né, era quase que mecânico e tal. Enfim, não é o estilo de jogo que eu gostaria, né. Participei, de novo, amizade é que vale. Mas, aí, por exemplo, então é uma coisa que fica repetitiva, fica exaustiva e tal. Você ter no meio termo, acredito que seja sempre o ideal. E aí você conheceu o RPG e qual que foi a influência dele, assim, depois do RPG? Nas suas leituras, nas amizades, suas amizades, como é que É na seus escrita laços, também. com seus Beleza, colegas aumentaram? beleza. Então na leitura, na escrita e nas amizades, né, é exatamente isso, né. Na leitura, primeiro que, eh, me ajudou muito, me influenciou muito, porque eu fui procurar uma literatura que me ajudasse a entender os jogos, né. Claro que eu já dei aqui o exemplo do Dragonlance, que é um mundo clássico de Dungeons and Dragons. Então tinha os romances de Dragonlance, tinha o português e tal, na época já, português de Portugal até, a gente mandava importar e tudo. Então, quer dizer, aí me levou depois a ler muita coisa de fantasia, né, Senhor dos Anéis, vocês sabem, né, o Conan, etcétera, tudo já Conan eu já lia nos quadrinhos, mas enfim. Então, me levou a ser um leitor de fantasia também, porque eu era mais um leitor de ficção científica. Eu quando comecei antes de jogar RPG, eu era mais ligado à ficção científica, porque eu sempre gostei eh, de Star Wars, por exemplo, tal, né, sempre gostei de ficção científica, então eu lia muita ficção científica, e a literatura de fantasia entrou mais depois que comecei a ler, comecei a jogar, RPG, né, D&D, ou AD&D na época, né. Mas também, por exemplo, a gente jogava um jogo que também era do AD&D, mas se passava na era vitoriana, né, um jogo de terror que se passava na era vitoriana, chamava Mask of Red Death. E aí porra, aquilo me levou a ler todos os livros de Sherlock Holmes, né, apesar de que esse jogo era um jogo que levava um pouco mais para o lado sobrenatural, né, mas, pô, você lendo todos os livros de Sherlock Holmes, você tem quase que um documento histórico da Londres do século XIX, muito legal o negócio. Então foi me levando a tudo isso, né, a ser um leitor mais eclético também e tal. Em termos de escrita, também, né, porque me deu muitas ideias aí para escrever, né, o RPG trouxe 2 coisas importantes que eu acho que para mim. Primeiramente essa noção de curvas dramáticas, como eu falei, toda narrativa tem que ter atenção ou distensão, atenção ou distensão. Quando você é um escritor, você não tem muita noção disso, você pode errar nesse ponto, né, pode fazer longos capítulos sem ter muita atenção, né, longos capítulos com muita atenção e tal. E aí, isso no RPG você vê na hora, né? Se você fica com muito tempo sem você colocar nada, nenhum conflito na mesa, você vê os jogadores já ficam meio entediados. Então, se você coloca, porra, um combate que leva 3 horas, também os caras ficam entediados também, né? Então isso me deu uma noção de como construir uma narrativa. Isso espontaneamente, ninguém me ensinou. Eu fui sentindo na mesa, me sentindo à medida que eu ia mestrando. O que funciona, o que não funciona, o que é importante colocar aqui, né? Então é interessante demais isso, como me ajudou. Me ajudou também a, a dar vida a personagens diferentes, né? Porque quando você escreve, né, a tua tendência um escritor iniciante é que todos os personagens sejam alter ego seus, pareçam com você. Isso é até aceitável quando você está falando de um protagonista. Quando o protagonista realmente tudo bem ele ser mais ou menos parecido com você. Depois você vai ficando mais experiente, você vai conseguir fazer coisas diferentes. Mas entende-se que no primeiro livro você vai ter um protagonista parecido com o autor. Só que os outros personagens não podem ser todos iguais, né? Senão fica um negócio até meio inverossímil.
E aí para você criar personagens diferentes, o RPG te dá essa, né, você fica pensando, como é que o fulano de tal, amigo meu irmão, sei lá, minha irmã, jogam com tal personagem agiria nessa situação. Então te ajuda muito a criar personagens muito diferentes entre si. Então isso é outra coisa importante do RPG para a escrita. Em relação às amizades, trouxe sem dúvida vários amigos, né, que eu fiz jogando RPG. E isso é legal, porque o RPG também você consegue conhecer muito a pessoa jogando RPG, muito, muito, muito. Pode parecer que não, mas você consegue. O RPG é uma ferramenta psicológica também. É demais, cara. Então, quando você vê ali, né, que, né, por mais que você fala assim, olha, eu vou jogar esse jogo agora e eu vou fazer um personagem maligno, beleza, galera? Todo mundo sabe que o personagem é maligno. Mas mesmo assim, né, você vê, pô, o cara só faz personagem maligno, pois só quer sempre sacanear os outros, tal, sabe? Tem alguma coisa estranha ali, né? E às vezes o cara faz personagem maligno, né? Mas às vezes na hora lá que precisa, né? Ele ajuda as pessoas, né? Então você fala, no fundo, o cara realmente é um cara bacana. Ele quer fazer um vilão, um personagem do mal, mas né, no fundo enfim. Então você começa a ver ali as pessoas e tal, o que que são. E aí e claro, você vive as aventuras todas, né? Hoje em dia eu tenho pouco tempo para jogar, queria ter mais, né? Quer dizer, na verdade, não sei se eu queria, né? Porque eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, isso também é muito legal, né? Então, né, é resultado de que eu fui bem sucedido, sou bem sucedido no meu trabalho também. Mas quando eu era adolescente, cara, jogava muito, cara. E aí você passa ali noite e noite, né? Virando noite, jogando com as pessoas. Teve uma vez que a gente foi para um feriado, né? Eu e uma galera, a gente foi lá pra Itatiaia. Tinha um amigo nosso que tinha uma casa em Itatiaia, os pais dele não estavam. A gente ficou só nosso grupo de RPG durante 4 dias, 3 dias jogando direto, né? De noite, o cara dormia, tá? Quem se ferrou foi o mestre, né? Que teve que ficar acordado direto. Mas foi uma experiência bacana, cara. Então é isso, você vai vivendo aventuras com seus amigos, né? Então você vai criando vínculos com eles. E se manteve essas amizades? Lá desde a primeira Claro. vez que você experimentou, você tem amigo até hoje desse tempo? Sem dúvida que sim, né? Claro que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai se distanciando das pessoas por razões que da vida, não é que a gente não gosta das pessoas, né? É que é natural, né? Você não trabalha, porra, muita gente vai morar em outros estados, outras cidades, às vezes está no exterior e tudo. Então é normal a vida distanciar as pessoas, mas a amizade sempre persiste. Aí quando você encontra o cara, fala, pô, que legal, tal, continua sendo amigo. Claro que é outro momento da vida, né? Um cara arruma um emprego em outra cidade, isso aí é natural. Mas a maioria da galera que jogava comigo continua são meus amigos até hoje. E no núcleo familiar, assim, que é, de um momento pro outro você começou a ler mais, assim, começou a escrever mais, virava a noite Uhum. jogando. Qual que foi a recepção dos seus pais? E até se você e seus irmãos já chegaram a jogar com eles já. Uhum. Não, problema nenhum, assim, meus pais sempre acharam legal, trouxeram os livros, né? É, eu ganhei, né, num ano depois que eu conheci o RPG, no outro Natal, eu ganhei os livros de AD&D. Até engraçado, porque eu não sabia ler inglês, e aí meu pai trouxe um livro que comprou na Espanha, já saí, tinha no espanhol, então eu era um dos caras que tinha um livro do AD&D em espanhol, cara, é engraçado, ninguém tinha isso, né? Então, eu tinha os livros em espanhol. Então, sempre tive esse incentivo. Claro, meus pais sempre achavam bacana, legal, tal. É, e já cheguei a jogar com meus pais, tal, mas eles não eram muito ligados assim nisso, né? Não entendiam muito, e tal. E aí não se interessavam tanto. Mas é, eu tive a felicidade, tenho, né, dois irmãos que sempre jogaram comigo, são meus melhores jogadores até hoje. A gente tem um grupo
que existe há anos e anos, muitos anos. E esse grupo e, é, eu inclusive tenho um personagem que eu mestro, né? Eu mestro esse jogo, eu também tenho personagem. Isso é, isso é muito difícil de acontecer, né? Porque é até difícil o cara ser um mestre e também ser um personagem, que vai parecer que ele tá sempre favorecendo, né? Mas nesse caso é um caso excepcional. Eles entendem muito bem isso. Eu nunca favoreci meu personagem nem nada. Então a gente joga isso, né, há muitos anos e tal. Tenho primos também que jogam. Então na minha família sempre deu muito certo isso, sempre juntou. A gente viajava, né, e jogava nas viagens também e tal. Então a gente, durante o tempo, ficou obcecado aí pro RPG, que, enfim, que era um troço muito legal, né? Então, e eu, uma hora das vezes eu mestrava, na verdade. Você falou que começou a mestrar cedo. Como que foi? Cara, foi no improviso, né? Porque eu não tinha os livros, eu tinha jogado, os meus amigos tinham os livros, só que eu queria mestrar também, eu não tinha os livros. Então, eu escrevi, né, um documento lá de algumas páginas, folha de papel ao maço, peguei lá os meus bonecos de Star Wars que eu tinha. O primeiro jogo que eu mestrei foi de Guerra nas Estrelas. Eu tinha os bonecos, aqueles bonequinhos, né? E era um jogo, cara, que eu inventei meio que você jogava o dado, não era uma campanha, né? Era mais um jogo tipo arena. Você jogava o Hum. dado, e aí você sorteava um personagem, e aí o personagem tinha determinado ponto de vida, a gente jogava os dados para saber quem vencia na arena e tal. E aí foi se sofisticando esse sistema. Enfim, e aí. Mas aquela coisa, o importante foi a diversão. E aí, enfim, até que ganhei os livros, né? Comecei a ler os livros e tal, e passei a jogar com as regras do AD&D. Então, E aí não foi uma foi coisa isso. imposta assim de, o mestre faltou, alguém tem que mestrar. Foi porque já vinha já da sua vontade de escrever, de É, criar. a minha vontade era criar histórias. Claro que eu fui aprendendo muito, né? E vai ter uma grande diferença, né? Que entre a literatura e RPG, né? Que, por exemplo, na literatura, você como autor, você impõe a sua história, você escreve a sua história, né? A história que você imaginou. E aí eu fazia isso no início. E aí eu vi que não dava certo, porque a galera queria ter o poder de alterar a história, né? Queria ter o poder de, né, de influenciar a história, enfim. Isso é uma grande diferença entre o RPG e a literatura. Na literatura, você, como eu falei, você pode fazer isso no RPG, não. RPG, quem tem que comandar o espetáculo são os jogadores. Você vai controlar o mundo, controlar os NPCs, colocar os monstros, dar direcionamento à história, mas quem resolve a situação é o jogador. O jogador pode querer fazer uma coisa completamente diferente. Isso eu fui aprendendo também, né? Errando e acertando, aprendendo. E aí, para estruturar suas campanhas, suas aventuras, como é que você fazia? Porque hoje você Uhum, estrutura bem os seus romances, né? uhum. Eu comecei, né, escrever em caderno. Depois eu comecei a ver como foi exatamente o que eu falei para você, que não dava muito certo, porque eu passava tanto tempo escrevendo, e os jogadores tomavam outro caminho. Aí eu queria colocar os jogadores naquele caminho. Aí eu vi que não dava certo, porque eles se sentiam frustrados. Afinal de contas, eles tinham que ter o poder de escolher. Isso é a primeira coisa que você tem que colocar para o mestre, né? O jogador tem que escolher, tem que ter esse poder de escolher e você tem que se virar aí, né? Para resolver essa situação. Então, eu aprendi isso e passei a preparar os meus jogos, né? E trabalhar com organograma. Cada mestre trabalha de um jeito, né? Mas eu comecei a trabalhar com organograma. Como é que eu faço isso, né? Eu coloco uma situação inicial ali, né? E vou puxando setas. Então, nessa situação aqui, pode acontecer isso, pode acontecer outra coisa. Enfim, e aí vou colocando situações-chave, né? Nessas situações-chave, por exemplo, o cara chegou numa taverna, e eu coloco lá
um quadrado, um círculo na taverna, sei lá, do Dragão Azul, por exemplo. E lá eu puxo várias linhas, né? Com situações que podem acontecer na taverna ou podem não acontecer, né? Por exemplo, pode ter um bardo, pode ter um ladrão, pode ter várias coisas, tal. Tem situações que precisam acontecer, outras que podem acontecer, podem não acontecer. Então vou trabalhando com o organograma para ter possibilidades, né? Para não ficar, para imaginar a linha geral, para imaginar, traçar as linhas gerais da aventura, não escrever a aventura como ela deveria ser, porque isso aí é muito imprevisível, deveria ser imprevisível, né? Então, assim que eu faço campanhas, né? Geralmente você tem uma ideia do que vai acontecer no final da campanha, mas isso também é uma coisa que pode mudar. Por exemplo, teve uma campanha que eu tive que mudar praticamente toda ela, né? De novo, eu não tinha escrito detalhado ela, eu tinha uma ideia do que seria, né? E aí os personagens no meio do processo foram presos, né? Tinha que chegar no reino, né, e resolver um certo problema, né, que o reino estava sendo tomado pelas forças inimigas, eles foram presos, fizeram uma cagada lá, desafiaram a rainha élfica, ficaram 5 anos presos lá no reino dos elfos. E aí, quando eles saíram da prisão, né, era tipo uma floresta, porque eles saíram da prisão, o mundo já estava completamente diferente. O mundo, né, enfim, estava tendo uma guerra, na verdade, né, os maus, né, o reino malvado, maligno, né, tinha tomado o reino bom. Então, teria que lidar com a situação de outra maneira, né? Foi interessante também. Me adaptei, virou um jogo tipo, né, a França ocupada pelos nazistas, né? Que as cidades estavam ocupadas por aqueles cavaleiros negros e tal. Então virou uma outra história, mas você tem que ter esse jogo de cintura e saber adaptar. Então assim que eu construo as aventuras e as campanhas. Por falar em mundos, quantos mundos você criou para as suas campanhas? Tem ideia de quantos? Uhum. Deixa eu ver, acho que pelo menos uns 3, assim. Acho que pelo menos uns 3. Se for contar só mundos tipo de D&D, né? Mas também, por exemplo, né, no caso do vampiro, né? Vampiro à Máscara. Quando você joga uma campanha de vampiro, você é convidado pelo próprio livro mesmo, a você criar a história Criar as cidades. recriar a história da sua cidade, né? Uhum. Então cada um cria de uma maneira, né? Tem até uma história oficial dos vampiros lá, que enfim, aliás, era péssima, inclusive, porque naquela época dos anos 90, o que os caras lá sabiam do Rio de Janeiro, né? Imagina a catástrofe que os caras imaginavam, né? Então, modéstia à parte, a minha história era muito, muito melhor. E aí eu posso falar que era mesmo, né? Independente de você. Não estou dizendo que era excelente, mas era melhor porque pelo menos era de alguém que sabia que era a cidade, né? Aquela viagem dos caras lá que achavam que a gente falava espanhol, essas coisas que os caras pensavam lá, né? É, E aí, né, isso aí, por exemplo, isso aí no caso do vampiro. No caso de D&D, pô, já criei vários, né? Tinha um mundo principal aí que eu até hoje mestro, assim, mas também criei outros aí que foram se perdendo ao longo do tempo e tal. Mas, basicamente, eu mestrei muito tempo num dos mundos que eu criei, né, um dos principais, e mestrava mais em Dragonlance também. Tinha uma outra galera que mestrava em Forgotten Realms. Você sempre tem, né, um cara que é mais de Ravenloft, e aí por aí vai. Eu acho que talvez eu arriscaria dizer, eu tenho um principal, mas acho que eu devo ter criado uns 3 mundos aí. Por falar em vampiro, como foi sua introdução nesse novo mundo que é completamente diferente de D&D? Cara, eu gostei muito, né? Claro que no começo você sempre torce o nariz, assim, você fica sempre receoso e tal. Mas eu achei muito legal porque era. Porque, na verdade, o que acontece, né? Hoje em dia, a gente tem jogos, né, que são genéricos, assim. Então, você já tinha na época também o famoso GURPS, né? Mas hoje em dia você pega as regras do D&D quinta edição, por exemplo, você até consegue adaptar, né? Até no próprio livro do mestre, eu acho que tem lá, você pode
Tem lá umas regras. Acho que é no livro do mestre do D&D, do quinta edição, você tem arma sônica, arma de antibatéria. Você pode até usar essas coisas assim, se o cara quiser viajar e tudo. Mas na época você tinha o AD&D só. O AD&D era um jogo muito engessado. E eu gostava e gosto até hoje, né? Acho que todas as edições do D&D têm vantagens e desvantagens, tá? Mas era um jogo muito engessado, né? E era muito adaptado para fantasia medieval. E aí, quando veio o Vampiro, porra, não era só pelo Vampiro, mas era o fato de você poder jogar hoje em dia, por exemplo, né? Com arma de fogo, metralhadora, sabe? Tem essas coisas todas e tal. E também era uma coisa mais ligada ao. A gente tinha aquele filme O Entrevista com o Vampiro, né? Depois acabei lendo os 3 livros do Anne Rice, né? O Entrevista com o Vampiro Lestat e o Rainha dos Condenados. Livros excelentes, por sinal. Então, é, era uma ideia diferente, né? Pra você jogar, você podia fazer em qualquer. Claro que a gente jogava mais hoje em dia, mas era comum você jogar o seu prólogo, né? Que era como é que você virou, como é que você foi abraçado, né? Como é que você virou vampiro. Aí você jogava lá, da época, sei lá, Revolução Francesa, sabe? Tipo, era muito, muito maleável, assim, sabe? Muito modular o vampiro. Então, e aí depois, né, teve o lobisomem também, que era bacana, tudo. Então eu gostava muito, cara. E tinha, assim como no D&D, tem uma galera que é mais especializada num mundo ou no outro. Aqui tinha uma galera que era mais especializada no cenário, né? Mestrava mais vampiro, tinha um amigo meu que mestrava lobisomem, né? Outro era fada, changeling, né? Enfim, e por aí vai, né? Mago, tudo. Então eu me adaptei bem, cara. Eu gostei bastante. Tinha uma campanha que eu mestrei por vários anos de vampiro e tal. Então eu gostei bastante. É do mundo das trevas. Só jogou vampiro, já foi pra lobisomem, mago, Eu joguei muito. caçadores. Eu gostava bastante de lobisomem também, sabia? É, embora fosse um jogo assim que o pessoal fala muito mal, né? Assim, um jogo que realmente o lobisomem ele tinha uma coisa assim, havia uma dissonância, né? Porque a primeira vez que eu joguei lobisomem eu não gostei, tá? Porque eu queria fazer um lobisomem, quer dizer, um monstro, né? Um cara maligno e tal. Aí eu comecei a querer atacar as pessoas, aí o mestre falou, não, você não pode, porque esse filhote está envolvido com a Wyrm e tal. Eu falei, cara, mas é envolvido com a Wyrm, eu quero matar em geral, pô. Eu sou lobisomem, eu quero matar em geral. Morder geral. Mas aí eu entendi que não era essa pegada do jogo. Tudo bem, sem problema nenhum. Depois eu comecei a jogar lobisomem e até mestrei. Eu não mestrei campanhas de lobisomem, mas mestrei algumas vezes. E era legal, cara. Era bacana, assim, essa coisa de você ter um, uma criatura que tem várias formas, sabe, cara? Era bem legal, assim, cada forma tem a sua, né, a sua vantagem, né? Você virar lobo, pode virar um ser humano mais forte, tal, que era aquele glabro, tal. Então, eu joguei todos na verdade joguei muitos, não sei se todos, né, mas cheguei a jogar Caçadores uma vez ou outra. É, joguei Changeling também, achava legal o Changeling e tal. Cheguei a jogar umas 2 vezes o Wraith, né? Que é aquele que é aparição, né? Que você é tipo um fantasma e tal. Mas enfim, mas o que eu mestrei foi Vampiro e, e cheguei a mestrar algumas vezes o Lobisomem. Joguei uma campanha longa de Lobisomem também, como jogador, né? O RPG em si aumentou sua vontade de contar histórias? Sim, sim, acho que sim, cara. Eu já tinha isso dentro de mim, né? Mas ele não é que ele aumentou, mas ele me deu. Acho que não é que ele aumentou, ele me trouxe recursos, né? Para criar histórias, me trouxe ideias, né? E, e várias outras coisas, né? Me ajudaram na literatura, enfim, e por aí vai.
Mestrar RPG em si te ajudou a aperfeiçoar a sua forma de montar a narrativa que você tem hoje para suas histórias escritas? Não, sem dúvida, por isso que eu falei, né? Porque me deu visão de conflito, né? Me deu essa coisa de você ver a tensão, distensão, me deu esse entendimento de que dos outros personagens, né? Pra entender como é que eles agem na mesa e você poder trazer isso para a literatura também. Então me ajudou pra caramba. Nessa época você pegava as aventuras, as campanhas, você escrevia ela, transcrevia para narrativa em papel? Não, cara, não, porque como eu tô te falando, eu acho que não funciona assim, né? Eu acho que se você simplesmente transformar literatura em RPG, RPG em literatura, não funciona muito bem. São mídias. O que você pode fazer é o RPG te dar uma ideia para uma história. Aí você vai lá e molda aquilo, né? E aí cria o seu conto, né? O seu romance, a sua novela, né? O seu texto literário. Mas se você colocar exatamente, porque tem muita coisa que acontece no RPG que não contribui para o caminhar da história. Então, por exemplo, você pode estar no meio de um jogo e de repente o personagem, o jogador, ele vê que você, né, tá muito tempo ali, vocês estão parados e tal, o cara improvisa, coloca três orcs para lutar com vocês. De repente, aquilo ali é um combate interessante, né, cara? Você tá, pô, acontece coisas interessantes do combate, às vezes até coisas engraçadas e tal. Você se diverte muito naquele combate. Mas aquele combate não serviu para avançar a trama, serviu para vocês se divertirem. O RPG, a principal diretriz é diversão. Se você não está se divertindo, não está funcionando. Então, você tem que se divertir. E aí, isso aí. Então, você não dá para você transcrever. Na verdade, tinha até uma menina, quando a gente jogava o Lobisomem, que ela transcrevia tudo, né? Mas não era muito no sentido de ser alguma coisa literária, né? Ela transcrevia como estava registrando aquilo que aconteceu, né? Foi até legal. Depois eles até datilografaram, deram pro mestre lá, o cara adorou, bacana tal. Mas é uma coisa interna, né? Se você for fazer com que aquilo ali, né, entregar para alguém para ler, a pessoa vai se desinteressar, porque tem as coisas que não fazem muito sentido, enfim, não acrescentam muito. Mas você tem. Agora eu não sei se é uma falsa memória, porque pode ser uma falsa memória. Mas tem alguns aspectos da tetralogia que nasceram no RPG, não foi? Exatamente, vários, né? Inclusive, na verdade, a tecnologia nasceu, as histórias dos Anjos e Demônios nasceu nossa vontade a gente já jogava o Mundo das Trevas, só que não tinha, né, anjos e demônios. Até tinha lá, mas eram NPCs, assim, meio que monstros e tal, né? E a gente quis criar personagens para jogar dentro desse universo, só que, né, a gente vivia muito esse universo num período aí, do Mundo das Trevas, né? E aí criamos histórias, criamos os nossos anjos, os nossos demônios lá, cada um criou um personagem e tal. Eu era o Ablon, né? Um amigo meu que era o Orion, enfim, e era enfim, o Natanael, o Azael, enfim, Aziel, na verdade. Eles foram criando esses personagens, né? E aí, é, e aí o que aconteceu foi que a gente tentou, até tinha um live de vampiro, né? A gente tentou botar nos personagens anjos e demônios para jogar no live. E aí os diretores não quiseram. A gente criou nosso próprio live de vampiro, nosso próprio live, na verdade, de Mundo das Trevas, onde todo mundo era aceito, anjo, demônio, mago, tudo. E aí cada um foi criando um background, uma história pro seu personagem, né? O cara era era um rei de Atlântida, né? Que era o caso do Orion, um rei de Atlântida. Eu era um anjo renegado. Tinha um cara que era o Apolion, né? Que era o inimigo dele e tal. E aí foi nascendo. Aí eu escrevi até um conto que era a história do Ablon, né? Que a história do Ablon inicialmente era no mundo das trevas. E aí, quando eu fui submeter esse conto
conto para um concurso, por exemplo, eu tive que tirar todas as coisas que eram referência ao mundo das trevas, como, né, tinha uma hora lá que o Ábulo encontrava os andarilhos do asfalto, que é uma tribo de lobisomem e tal. Então tirei tudo, e aí que sobreviveu foi que foi ser o início da tetralogia na literatura. Então tem uma influência total aí. Esse conto não tem a ver, não sei se é esse mesmo nome que é O Último Anjo, eu acho. Exatamente, isso mesmo. Isso aí. Foi um É, conto que eu escrevi, né? Eu reescrevi esse conto para um concurso da faculdade. E aí foi publicado num livro. A primeira publicação que eu tive foi numa coletânea de contos e poesias, né? No caso, no meu não era poesia, acho que eram 10 contos, 10 poesias, num livro da faculdade, lá que foi impresso pela reitoria, coisa assim e tal. E aí foi esse conto que foi O Último Anjo, foi o início da caminhada literária aí da tetralogia angélica. e tem alguma cena, alguma passagem da batalha, seja dos Filhos do Éden, que vocês jogaram ou em live ou em mesa mesmo? Cara, tem muitas falas, né? Que eu usei no Batalha do Apocalipse, que eram falas que foram criadas por amigos meus, né? Sabe? Tipo, enfim, sobre o Orion e tal. E o primeiro livro em especial do Filhos do Éden, que é o Herdeiros de Atlântida, eu tive bastante tempo de escrever ele. Escrevi um livro compacto, né? A minha ideia era ser uma aventura simples, né? Porque a batalha é bem complexa. Eu queria fazer o contrário no Herdeiro de Atlântida. Então, eu tive um certo tempo, né? Porque acabei de escrever a Batalha do Apocalipse em 2005, sei lá, 2003. E foi publicado em 2007, né? E depois foi publicado em 2010 pela editora. Eu, o Herdeiro de Atlântida só saiu em 2011. Então, nesse meio tempo, eu joguei bastante. Então a gente jogou o primeiro Filhos do Éden, foi quase todo, cara, quase todo jogado na mesa, com os personagens de Daniel, Kyra, Urakin, Levi, todos os personagens que é o grupo, por isso que tem uma cara mais de RPG, mas uma cara mais de grupo, né? E personagens com, né, a Kyra que é um anjo do fogo, tem um Urakin que é mais fortão, o Daniel que é mais, né, mais ágil, tudo mais malandro, tudo, né? Então foi praticamente tudo ali jogado na mesa. Algumas coisas, os combates, inclusive, muito parecidos, inclusive, do que aconteceu. Mas e foi o principal. Depois, o Anjo da Morte não foi jogado na mesa, parece perdido muito menos, porque eu tive que juntar toda aquela coisa, né? Parece perdido é uma junção tem que encerrar o Filhos do Éden e juntar com a Batalha do Apocalipse, né? Mas especialmente a Batalha e o Filhos do Éden primeiro, tem muita coisa que foi jogada na mesa ali de RPG. É, em que ano mais ou menos? Foi lá pra 2005, 2010 que rolou essa campanha? Cara, a campanha rolou por mais de 10 anos, né? E a gente jogava às vezes, inclusive, como eu falei, às vezes live, né? Porque como os nossos personagens eram muito poderosos, na verdade, os personagens são anjos e demônios, né? Aí, né, a gente nem jogava muito regra, nem, era mais mesmo a gente conversando sobre os nossos backgrounds e tal, era muito maneiro, assim, né? E, enfim, então foi isso. Não sei, acho que desde os anos 90, né? No final dos anos 90 até o início dos anos 2000, acredito que tenha sido por aí. Até eu começar a escrever o Batalha, acho que eu comecei a escrever o Batalha em 2002. 2002, eu acho que eu escrevi o Batalha. É isso aí, comecei a escrever em 2002, acho que foi isso. Aí é, então, antes disso, sei lá, 95 a 2002, talvez. Deve ser por aí, assim. Vocês utilizavam algum sistema ou era sem sistema mesmo? Era no começo o próprio mundo das trevas mesmo, né? O Vampire e tal. A gente até no computador fez uma ficha, né? Porque tinha várias, né? Tinha lobisomem, vampiro, a gente fez uma de anjos e tal. Só que depois começou a ficar meio complicado, porque você pensa que, pô, um anjo desse, né? Um demônio, pô, o cara ele era ancestral, né? Nasceu antes do universo.
Então, pô, se você pensar, ele seria muito mais poderoso que o Caim, por exemplo. Caim, que foi o primeiro vampiro. Então você imagina que o Caim nem tem ficha, né? De tão poderoso que ele é. Então, as fichas, as fichas eram meio que abstrações, né? E aí, depois a gente criou um sistema de RPG próprio, depois a gente criou, depois a gente começou a jogar no D&D. Enfim, fizemos um monte de coisa até chegar ao universo expandido, né? Que acabou utilizando as regras da quinta edição, né? Do D&D. São regras mais simples e tal, enfim. Mas a gente no início jogava o Mundo das Trevas. Era, sei lá, jogava 70 dados, assim, umas coisas assim. Vocês definiram muito do mundo enquanto jogavam? Quer dizer, do mundo que hoje é a tetralogia, vocês definiram muito. O quanto vocês definiram do mundo em mesa e o quanto você precisou retrabalhar depois na hora de escrever. O que tava na mesa, cara, na mesa era muito puxado do próprio Mundo das Trevas mesmo, né? Daquela coisa da Umbra, né? Dos planos, né? Dos planos umbrais e tal, tudo. Então tem muita inspiração, né? Isso que foi. Mas aí depois, quando eu fui fazer o universo pro livro, aí eu inventei muita coisa, né, cara? Né? A Umbra passou a ser o plano astral, né? Comecei a mudar um pouquinho para ficar mais parecido com a mitologia do que menos com o jogo, né? Então e aí assim que a gente foi definindo aí, foi criando, pedindo aí, né? Sempre me comuniquei muito com esses amigos meus, inclusive um deles até fica aqui se convidarem, que é o Carlos Chimu. O Carlos Chimu, ele é mestre RPG, aí famosíssimo aí do YouTube, o cara mestre até hoje, mestre em live, né? Até mestre de aluguel, né? Que faz aquela mestre, né? Mestre faz o, como é que fala? É, ele é mestre assim para as pessoas, né? Enfim. E aí foi assim, foi dessa maneira. E usar o RPG como. Deixa eu ver como formular essa pergunta, que é quando você tem uma ideia e você não Uhum. tem a certeza se funciona, se serve para uma narrativa. Você já chegou a usar o RPG dessa forma para testar a ideia? Deixa eu ver. É, como eu tô falando, né? O Filhos do Éden foi feito aí, foi, é, foi feito assim, né? Eu usei muito o que eu joguei na mesa, modifiquei algumas coisas que não funcionaram, né? Tem coisas que não funcionam mesmo, assim, na narrativa, né? Mas o RPG, você tem muita coisa que não funciona, você deixa pra trás, enfim, não retoma aquela ideia e tal. Mas eu acredito que sim, cara. Muita coisa ali eu utilizei e funcionou. E com o Santo Guerreiro, que na época do Santo Guerreiro vocês chegaram a jogar também no cenário de Roma, né? A gente jogou, eu não usei esses jogos para o livro, né? Porque a diferença do Santo Guerreiro é que é uma ficção histórica, né, cara? Então não dá para inventar tanto, assim, né? Então eu tinha que seguir certos padrões, certos parâmetros, né? Tinha que ser mais fiel à história, como é que ela aconteceu, né? Mas a gente jogou umas duas ou três aventuras com o sistema do próprio D&D, D&D quinta edição, que é flexível em vários aspectos, que se passava na Roma Antiga. E foram muito legais as aventuras, cara. Eu diria até que é, o, a Roma Antiga ela é mais parecida assim com a ideia que a gente tem de mundo de. Não é mundo de fantasia, tá? Mas assim, vou dar um exemplo prático aqui. Né? Quando você. Claro, quando joga fantasia, geralmente é fantasia medieval. Então, você pensa que ficaria mais próximo à nossa Idade Média. Mas aí você considera que a Idade Média, né, a Idade Média tradicional, assim, da Europa Ocidental, pelo menos, da Europa toda, na verdade, ela era, né, dominada pela igreja, né? Então você tinha praticamente uma religião só.
E, e o que não é que o que contradiz a maioria dos jogos de fantasia medieval, onde você tem uma série de deuses, uma série de religiões e tal, né? Isso você encontra, por exemplo, na Roma Antiga, né? Você encontra uma série de templos, sacerdotes diferentes, né? Com outras ideias. Isso faz esse ponto até mais parecido, né? Com o que a gente entende, né? Como um jogo desse jogo de RPG, assim, né? Então foi muito interessante, cara. Joguei, mestrei uma aventura, duas aventuras, se eu não me engano, que foram nas fronteiras do Império, né, na Germânia e tal, e uma inteira na cidade de Constantinopla. Era Bizâncio na época, né? Muito legal, cara. Muito legal. Foi um jogo até que eu fiz em homenagem a uns amigos meus, um casal de amigos meus. Não sei se vocês conhecem lá o Afonso 3D do Nerdcast. Assim. Ele tinha se casado lá, e aí com a esposa dele. Eu falei, vou fazer um jogo. Eu não pude ir no casamento, né? Vamos fazer um jogo para vocês aí. Fizemos esse jogo, vocês escolhem. Aí eles falaram, bom, você está estudando sobre Roma, a gente esteve agora em Istambul, eles tinham ido para Istambul, né, na Turquia, que é onde fica Constantinopla, ou Bizâncio. Então aí sugeriram, aí eu misturei as duas coisas, fiz uma aventura bem legal, cara, bem legal, que acabou até de uma forma inusitada, vale a pena até falar isso, que teve lá os combates e tal, era uma rixa que tinha, né, entre o governador e o prefeito da cidade. Basicamente isso, né? O governador da província e o prefeito da cidade. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes. Aí no final eles, né, descobrem que o prefeito, né, era inimigo deles e tudo mais. E aí vai um centurião que era enviado pelo prefeito, mas não sabia que o prefeito estava fazendo coisa errada, tudo. E aí o personagem, que é o personagem do meu irmão, o Thiago, né? Ele já tinha tido um combate, tudo, enfim, não deixou de ter o combate. Mas ele explicou isso, né? Intimidou o cara, e aí, por uma rolada boa de dados, né? Toda uma situação foi resolvida, né? Só com um teste social. Isso foi maneiro também, né? Então coisa que acontece no RPG, né? Então foi bem interessante o jogo, funciona muito bem e tal. Então foi legal. Recentemente o 3D no programa do Bunker X que ele tem com o Afonso, ele Qual? contou essa história também. Contou? Ah, eu não sabia Contou. não, cara. Ele Vou lá falou ver. que foi resolvido numa jogada de Mas, carisma. é legal, pô. Mas falou desse jogo em si? Foi. Depois do acabar o programa aqui, você bota no chat aqui qual foi que eu quero conferir. Agora eu não lembro. Ou foi o último ou o penúltimo. Uhum. Mas ele contou. Maravilha. Vou E aí, conferir. você jogou RPG Live também, que é uma coisa que, pelo menos dentro da minha bolha, eu não vejo muito. Mas como que Uhum. foi que você conheceu o Live também e como que foi a primeira experiência? O live action, né? Ele é um jogo mais próprio para vampiro, né? Por que que acontece, né? É um jogo que se passa em ação ao vivo. Então, quando você vai fazer um live action de uma história medieval, é meio estranho, cara. Como é que você vai fazer isso? Pô, tem que alugar um casarão, enfim, fazendo um castelo e tal, né? É um negócio assim, não faz muito sentido. O Vampiro à Máscara, ele era interessante porque ele se aproveitava justamente do cenário atual. Então ficava mais fácil, né? Às vezes era até num playground, mas se entendia que dentro daquele jogo aquela ação estava se passando ali. Então era bem bacana, entendeu, cara? Então a gente. E foi uma coisa que quem trouxe foi o próprio Vampiro, né? O próprio Akenheimer que teria inventado aí esse live action, né? Ação ao vivo. Então, eu joguei algumas vezes aí, cara. Joguei uma campanha duas campanhas de vampiro, né? Mestrei alguns jogos de vampiro de live. Mestrei, idealizei, dirigi ah, um.
um jogo desse que eu te falei, né, de Grandes e Demônios e tal, que juntou tudo que era tipo de coisa, toda criatura que você pode imaginar, foi engraçado. Então joguei algumas vezes e dirigi algumas vezes os lives, né? E é muito legal. Agora tem que, é aquela coisa, né? Você tem que entrar na história, né? Isso aí é crucial. Geralmente, né, o vampiro ele já tem como ele foi já criado, pensando em live, eles têm uma ideia de uma coisa chamada Elysium, né? Que onde existe a reunião, não pode haver luta, não pode haver confronto físico, né? Todos os vampiros que aceitam participar dessas reuniões, né, é, eles aceitam essa regra. Então, né, seria difícil, né, você resolver isso, né, um confronto físico, né? Como é que seria, né? O cara fingindo estar dando soco no outro, na regra, tal, ia ser complicado, né? Então você tem que entrar naquela coisa, são ações políticas, né? De você quando não tem um mestre, o mestre não, quer dizer, tem os mestres, né? Mas o mestre não vai narrar para você uma história. Quando você chega num ambiente, né, como se fosse num playground, por exemplo, né? Dando uma casa e tal. O jogo você recebe objetivos. Qual o seu objetivo nessa noite? É encontrar tal personagem. Negociar com ele, por exemplo, a divisão do controle de um porto, por exemplo. Aí você, pô, negocia tal, fala tal coisa, tudo. Enfim, é assim que funciona um live, né? E, e joguei também um muito interessante que foi um live de. é, Eles chamam de noir, né? Histórias noir, histórias de detetive e tal. Galera, muito legal. A galera alugou um salão num hotel fazenda lá em São Lourenço. Todo mundo foi pra lá, alugaram um ônibus e aí lá chegando, né? Enfim, a galera fez as coisas aí à noite teve o encontro lá, o live e cada um era um personagem, né? Eu era um espião, né? O outro cara era como se fosse um cassino. O ambiente era tipo um cassino, né? Que era dominado por uma família de mafiosos, né? Mas ali tinha um monte de coisa, tinha espiões da Segunda Guerra Mundial, né? Que passa naquele período dos anos 30 e tal, né? Então foi interessante pra caramba. É uma parada maneira, mas você tem que ter uma boa preparação, né? Tem que ter personagens, pessoas interessadas em fazer, né? Enfim, é uma parada maneira. Quem que te apresentou? Ou foi uma coisa que você conheceu junto com o vampiro? Cara, bom, no livro do Vampiro, o Mark Hagen já fala, né? Tem uma parada de ação ao vivo, né? Mas eu fui conhecendo a galera que jogava no Rio e tinha uma campanha no Rio, chamava Rio by Night, de live de vampiro. Já conheci uma galera que era do meio do RPG. Tinha uma turma, né, do meio do RPG, né? A galera se reunia em certos lugares e tal, para jogar, enfim, se encontrar. E foi isso, né, eu já conhecia bem RPG, então aí foi fácil, bem tranquilo. E aí joguei por um tempo, tal, depois, enfim, fui para outros lives e tal. Mas acho que foi assim, foi encontrando a galera. Você acha que o RPG, todo esse período jogando RPG, na época da sua formação também, como, Uhum. como pessoa, né? Te influenciou na sua decisão de faculdade? Acho que não, cara. Nesse caso, acho que não, porque eu sempre gostei de criar histórias, né, de escrever. E foi isso que me levou primeiro para publicidade, depois para o jornalismo, né? Mas é claro, né, que o RPG influenciou minha vida toda, né? Mas eu acho que não necessariamente é a escolha, né? Eu provavelmente iria para alguma coisa de humanas aí, né? Sei, talvez fazer história, né? Enfim, letras, ou coisa assim. Mas acabei indo para publicidade, porque eu achava legal a coisa de criar. Eu trabalhei no mercado publicitário, depois fui para o jornalismo e tal.
não sei se RPG exatamente influenciou, né? Exatamente nisso. E na interação com outras pessoas, você sente que o RPG te ajudou a lidar com outras pessoas, a conversar com outras pessoas, a puxar assunto com outras pessoas? Eu acho que isso não, cara. Eu sou um cara bem tímido, para falar a verdade. O que me ajudou foi fazer amigos, né? Amigos dentro do meio do RPG. Porque justamente quando você é tímido, você, né, tem dificuldade, assim, né, de interagir. Mas no RPG, não. No RPG você interage como personagem. Então isso ajuda, né? Mas para fora do RPG, eu sempre fui um cara bem low profile, enfim, não... eu sou um cara bem discreto, né? Mas, enfim, mas me ajudou dentro do meio do RPG, fazer amigos, né? Isso sim, dentro do meio, dentro do jogo de RPG. E essas questões que aí não é do RPG, mas você acha que te ajudou que nem você começou falando que você estava na recuperação. Você acha que jogar Uhum. RPG e tudo isso de planejamento, de mestrar, você acha que aperfeiçoou suas habilidades de seja planejamento, organização, resolução de problemas? Isso eu acho que sim, cara, porque você tem uma ideia, né? Tinha um cara que morava num prédio aqui em frente, né? É, que, enfim, ele trabalhava numa banca aqui embaixo, né? Numa cidade. Aí eu conheci ele comprando livro de RPG na banca, né? Aí eu falei, pô, cara, tu mora na minha frente ali e tal, vamos jogar um dia, etc, e tudo. Viramos amigos, eu fui na casa dele algumas vezes ele veio aqui. E a mãe dele falava assim, pô, então esse é o garoto que eu vejo todo dia estudando, estuda pra caramba ele e tal. Eu tava estudando coisa nenhuma, eu tava fazendo as aventuras de RPG, né? Então, o que me ajudou a me organizar, né? A ser uma pessoa que, né, planeja as coisas, isso sem sombra de dúvida, cara. Né? É, pô, muita coisa, né? Pô, leitura que a gente já falou, inglês, né? Pessoas falam um pouco do inglês que se aprende, né? Jogando RPG. Eu não falo inglês tão bem, mas o meu vocabulário, quer dizer, falo para não pra sobreviver, assim, falo direitinho e tal, mas meu vocabulário é muito extenso por causa de leitura, cara. Leitura de RPG, enfim, essas coisas todas. Então, eu acho que é um hobby que é muito bom para educação. Meus pais sempre souberam disso também, até que nunca foram contra nem nada, né? Só incentivaram. Ocorreu alguma cena, alguma cena marcante em uma mesa de RPG que te marca até hoje? Cara, algumas, né? Mas deixa eu ver. Tem uma que eu acho que eu posso falar, cara, que foi um amigo nosso, cara, que ele engraçado, eu falei aquela coisa de a gente saber quem são as pessoas, né? A gente tinha um grupo de jogo, e um amigo nosso fazia um mago, né? E aí ele traiu o grupo, né? Que tinha uns inimigos e tal, né? Aí os inimigos ofereceram, não sei se era um mago mais poderoso, ofereceu, ofereceu mais poder pra ele e tal. Ele foi pro lado do mago e tal. Aí um dos caras, os outros caras do grupo, que era um anão, falou que ia pro lado dele só pra poder pegar ele pelas costas, né? E aí, enfim, no meio de uma, de uma cena de batalha lá, né? O cara falou pra eu me render, eu tinha um paladino, falei que eu não ia me render, ia morrer tentando, tal, lutando, tal. E aí esse outro cara que tava atrás falou: o paladino é muito corajoso, né? Aí deu uma porrada no cara com um martelo, o cara caiu no chão, enfim, aí. Mas o interessante da história é que esse cara que era um mago que traiu a galera, depois pegou dinheiro da galera na vida real, né? Pegou dinheiro da galera e fugiu para outro estado, né? Então você vê que o cara realmente tinha uma coisa estranha ali, né? Isso que eu falo, né? De você descobrir quem são Levou as o papel a pessoas. sério.
É. E o quanto que. Vamos voltar agora pra escrita. É, o quanto que você acha que um escritor se beneficia de jogar RPG e o quanto, seja um mestre, seja um jogador, se beneficia de estudar a escrita, ou de escrever, ou de ler também. De ler, como eu falei, é minha experiência, né? Você lê, você tem mais visíveis para mestrar, não só para mestrar, como para jogar. Porque a gente usa tanto a literatura quanto o RPG, usa a mesma matéria-prima que a imaginação. Imaginação pura e simples. Então, acho isso. E o contrário, como eu também falei antes, né? Você ter visão de conflito, personagens e tal. Então, acho que as duas coisas se comunicam muito, muito facilmente. E Tem o. alguma experiência com RPG que mudou a sua forma de ver o mundo ou a forma de ver algo ou alguém? Forma de ver o mundo. Hum, deixa eu ver. Não sei, pergunta meio profunda, não sei, não tem que parar para pensar. É, não, não sei, assim. Não, mas uma coisa que o RPG tem, né? Que é essa coisa do maniqueísmo, né? Que se fala muito, né? Que né, o D&D tem essa coisa do bem e do mal, né? E, enfim, e muita gente fala que existe uma zona cinzenta no meio. Eu sei que existe, né? Mas existem coisas que são realmente boas e más, né? Então, acho que hoje em dia tudo é muito relativo, né? Enquanto na realidade existem, claro, existem coisas que são claramente certas e erradas. Então, eu acho que essa visão do RPG, cada vez mais eu reforço ela. Então, assim, existe, é, nem tudo é preto ou branco, né? Mas algumas coisas são. Então, isso que é uma coisa que eu penso bastante que vem do RPG, nessa coisa do bem e do mal, essa luta do bem e do mal, do caos e da lei, né? Da ordem do caos, né? Melhor dizendo, né? Então, acho que, falando assim, pergunta meio profunda, mas foi que eu consegui raciocinar agora aqui. Você carrega um pouco isso para os seus livros, né? Isso de. Não existe. É que tem o bem e o mal, mas também tem o cinza. Uhum. E falando sobre o Santo Guerreiro, o Georgios, em alguns momentos, ele tem algumas atitudes um tanto questionáveis. Claro, claro. Não, o que eu tô dizendo, existe isso, né? Mas também tem coisas que se vê claramente que são erradas, em todas as culturas, por exemplo. Em todas as culturas, né, roubar é errado, né? Você tem leis para isso, matar, né? Matar, existe motivos, né? Mas assassinato, por exemplo, né? Enfim, certas coisas são certamente erradas, né? Outras, né, têm sua justificativa. Então, mas é isso, né? Mas é interessante no caso do Santo Guerreiro, tem até um personagem, né, que é um maniqueísta mesmo, né? A gente fala tanto em maniqueísmo, mas existia uma religião maniqueísta, né? E aparece um personagem desse no livro. E é interessante ver ali como é que as coisas vão se influenciando mesmo na própria cultura e vão influenciar o próprio cristianismo, né? O famoso maniqueísmo mesmo, né? A gente fala e não sabe que existe mesmo uma religião que é chamada de maniqueísmo, né? Então tem isso. E o RPG baseado. Baseado não. Conforme vocês foram jogando, vocês já foram lá adaptando o RPG para moldar a mesa de vocês da Uhum. tetralogia. Mas aí surgiu, não sei se é a oportunidade, se foi planejado, de transformar mesmo no RPG, como que foi ali na época do universo É, expandido, né? eu queria muito fazer um RPG, né? Mas na época que a gente tinha era a terceira edição, a quarta edição, eu nunca cheguei a jogar direito e tal.
E a terceira edição é uma edição do D&D que é muito complicada, sabe, cara? Eu gosto muito da terceira edição, mas ela é muito cheia de regra, tudo. Então é muito difícil fazer uma adaptação para criaturas poderosas como anjos e demônios. E aí, pô, já estava para entregar o livro quando surgiu aí a quinta edição, né? Inclusive dizendo que o sistema era aberto. Eu achei uma edição muito simples. Claro que ela pode ser complexa, mas também você pode fazer ela de forma simples, né? Isso é interessante. E eu falei, cara, vamos fazer adaptação. Eu fiz lá a adaptação em um mês, jogamos algumas vezes e funcionou. Aí colocamos um capítulo inteiro no livro que é só adaptação para RPG. Então, para você poder jogar RPG no sistema do D&D, né? Você pode jogar com anjos e demônios. É o que eu sempre falo é o seguinte, também, é uma sugestão, tudo ali é uma sugestão. Tanto é que não é um livro de RPG. É um livro que tem um capítulo de RPG, um apêndice de RPG. Então você pode usar aquelas regras da maneira que você quiser. Tem gente que até nem gosta de usar aquelas regras daquela maneira, adapta, né? Enfim, mistura mais com regras do D&D e tal. E esse é o objetivo mesmo, que você fique livre para adaptar da maneira que você quiser. Então a gente dá uma sugestão, tem um conjunto de poderes, de anjos e demônios, tem as castas, tudo certinho, mas aí você fica, né? Cabe a você fazer a sua adaptação. Vocês não precisaram entrar em contato com a Wizards para pedir Tem para usar o uma. sistema, né? Porque Não, é eles têm lá uso livre. eles tinham lá né, um Open Game License que eles falavam, né? Você tem que colocar um aviso no final e tal. Então, tudo de acordo com a lei deles lá. E aí vocês precisaram adaptar as mecânicas. Teve alguma mecânica que você teve que refazer pensando Uhum. no, na Não, tetralogia? mecânica é igual, né? A mecânica é igual, só adapta as classes, né? Que seria como se fossem as castas de anjos e as ordens de demônios. Aí tem essa adaptação, mas a mecânica é basicamente a mesma, né? De jogar o dado D20, enfim, com bônus de proficiência, enfim, e hit points, tudo igual. E a recepção do público, dos leitores, ao RPG, como foi? Foi uma Foi surpresa boa, na cara. época ou já era anunciada? Não, foi boa, né? Mas é aquela coisa, né? O RPG, né? Eu sou escritor, né? Então o tempo que eu passo é escrevendo meus romances. Então, claro que nunca seria alguma coisa muito grande, porque a gente nem lançou o livro, a gente lançou só um capítulo dentro de um livro que não é de RPG. Então, o que acontece? Para que um jogo de RPG continue sempre, né, vivo, é preciso que sejam alimentados com suplemento, né, com regras novas e tudo mais. Né? Cara, quem faz esse trabalho é o Shimu, né? Já mestrou várias aventuras e tal. Mas é aquela coisa, né? Nunca vai ser. Só poderia ser algo maior se tivesse uma dedicação e tal, coisa que eu não posso ter nesse momento, né? Mas a gente fez o livro, pô, espera que a galera um dia quer dizer, se interesse de repente um dia jogar, enfim. Tem uma galera que tem muita gente que joga, que jogou, que continua jogando. Hoje mesmo eu recebi, cara, volta e meia eu recebo no Twitter, galera perguntando sobre regras, sabe? Ah, como é que faz isso? Como é que funciona? A regra de, né, como é que mistura e tal. E eu falo qual é a minha sugestão, dentro daquele conjunto de regras proposto, o cara vai adaptando conforme ele quer, né? Foi uma surpresa isso no lançamento do pessoal pegar o livro. Nossa, tem um sistema aqui pra mim jogar? Ou vocês já tinham anunciado já? Nem lembro, sabia? Mas acho que a gente anunciou sim. Acho que a gente anunciou porque a gente foi fazendo teste, né? E aí quando a gente foi fazendo teste, a gente foi botando nas redes sociais, já estamos aqui jogando e tal. É, tem até no YouTube, tem até o início de um jogo meu lá, que eu mestrei pra galera, tá até o 3D lá, tá o Stimu, tá o Rex, né? Enfim, fui anunciando conforme foi rolando, né? E aí, uns anos depois, vocês fizeram uma aventura oficial.
pro sistema? Fizemos, fizemos, cara. Aventura é maneira, cara. É maneira dá até pra até pra você utilizar pra D&D, por exemplo, né? Mas a aventura é maneira, uma aventura de nível baixo, que a gente fez, que é perfeita, chama Sombras do Abismo, né? Ela é perfeita, perfeita para quem está começando. Perfeita para quem está começando a jogar e a mestrar, principalmente. Porque ela se passa toda dentro de um ambiente fechado, de um calabouço. Então, se você decorar todas aquelas salas, você, claro que você vai adaptar, né? Mas às vezes é difícil para o mestre improvisar. Mas só que você tem um número limitado de cenários, entendeu? De opções de cenários. Então, se o cara lê tudo antes de mestrar, ele mesmo mestre iniciante, ele vai conseguir, entendeu, cara? Então, é isso que a gente queria. Tem uma primeira aventura, né, é toda dentro de um calabouço. É bem maneira, chama Sombras do Abismo. É bem Eu maneira a tenho aventura, cara. a aventura aqui. Eu não sei se saiu só pelo Catarse. Eu sei que o sistema dá pra encontrar online, mas a aventura eu não sei. Sim. Tá gratuito, PDF online, né? E, cara, é legal, cara. Eu recomendo muito pra galera conhecer, né? Tem umas ideias boas lá. E até para usar em outras ocasiões que a galera queira. Sim, tá nos nossos planos, inclusive a minha colega que levantou a ideia da gente jogar essa aventura. Ah, cara, joga e depois me fala como é que foi. Sim, Tô curioso pra saber. sim. E aí, como que foi a experiência? Eu acho que não foi a primeira vez, mas de escrever a mais de duas mãos, que nessa aventura tá como, eu não sei se é escritores ou se é escrita, tá tanto você, o Uhum, Shimu e o Andrés Ramos também. Como que é uhum. escrever a mais de duas mãos? Pra isso foi maneiro, né? É difícil você escrever um romance, uma coisa literária, né? Acho que a duas mãos, mas nesse caso foi excelente, cara. Foi uma ajuda muito grande. O Shimu teve a ideia da aventura, ele teve a ideia inicial da aventura. Eu redigi muita coisa, ele escreveu muita coisa, depois eu redigi no computador, né? Adaptei. O Andrés também teve outras ideias, revisou, né, fez toda a parte gráfica, tudo. Foi um trabalho bem legal que a gente fez em conjunto. Muito interessante, cara. Você vê as ideias convergindo, né? O que que funciona, o que que não funciona. Depois cada um foi mestrando, eu trouxe conceitos, ele trouxe outros. Eu trouxe a parte de regra. Na época, engraçado, o Shimu hoje em dia é o cara que entende tudo de regra de D&D, né? Na época eu entendia mais do que ele. Hoje ele já passou à minha frente anos-luz, né? Ele sabe muito mais. Mas na época eu entendia mais do que ele, que tinha acabado de sair, né? Ele tava aprendendo as regras de D&D. Aí eu trouxe muita coisa de regras de D&D. E aí foi um trabalho maneiro, cara. Foi um trabalho bacana. O protocolo, Pretende, pode falar. pretende lançar novas aventuras? Mas não tenho como, cara. Eu realmente não tenho tempo de escrever, cara, RPG. Muito focado na parte literária, sabe? Então é uma coisa que, né, se eu tivesse tempo, enfim, teria até eu poderia até lançar um livro, né, de livro mesmo de RPG, né? Grandes Demônios. Mas realmente não dá para fazer tudo, né? Já pensou na possibilidade de abrir assim para terceiros, para fazerem aventuras, para dar continuidade ao sistema? Não, pode fazer, né? Aquela coisa, sendo de trabalho de fã, eu acho maneiro. Só não pode comercializar, né? Mas também essa aventura não foi comercializada, tá em PDF. E a gente estimula a galera a fazer mesmo, compartilhar com a comunidade. Sem dúvida, cara. O que a gente quer é isso aí. E o protocolo Blue Hand, eu não sei se você escreveu os dois, e também não sei se foi escrito a mais de duas mãos ou se Jovem Nerd e o Azaghal atuaram como revisores só. Como é que foi? Foi. Não, foi escrito. Eu escrevi só de alienígenas, né? Quem escreveu de zumbi foi o Fábio Yabu. E foi assim, cara. Eles me propuseram as ideias, aí eu fiz a pesquisa, escrevi. Depois eles revisaram, né? Isso aqui tá bom, não tá, não sei o que e tal. Cara, foi um trabalho legal.
eu não sei se eu conseguiria escrever algo ficção nesse sentido, né? Para isso, o Leonel é o mestre. Ele realmente é Sim. muito bom nisso. Mas ali é um trabalho que não é ficção, né? Quer dizer, é ficção, sim, né? Mas assim, não é uma história de ficção. Então foi mais simples de fazer. Eu, né, gostaria de alguma coisa mais assim, mais assado. Aí a gente entrou num acordo. Mas acho que ficção não iria muito bem, não. Para isso, temos o Leonel, que é a fera nesse lado aí. É Trabalha muito até. bem sob encomenda, né, o Leonel. Sim, sim. A trilogia do Santo Guerreiro tá acabando agora, né? Você vai, se puder Sim. falar anunciar a data. Sim, cara, o livro vai ser lançado no dia 23 de abril, né? Desse ano aqui de 25. E a pré-venda começa no dia 19 de fevereiro. Né? Esse ano de fevereiro. Do 2005, 2025, né? Fala 2005, eu tô no passado, 2025. É, Cara, vai ser muito legal, cara. Eu tô muito orgulhoso de ter. O que eu falo pra galera, é assim, é, eu fiz o melhor que eu pude, eu tenho certeza que tem um material bacana. Pode ser que tem gente que não goste, ninguém é obrigado a gostar das coisas que eu escrevo, né? Mas eu tenho orgulho em dizer, cara, que eu cheguei ao final desse projeto e descrevi ao longo dos 3 livros é, um, um mundo romano conforme ele era naquele período, né, da decadência do Império Romano. Então, o que você vai encontrar, né, são 1.500 páginas, né, considerando os 3, né, são mais de 1.500 páginas de, uh, de uma viagem pelo Império Romano, né? Você vai ser transportado para lá mesmo. Essa é a função da ficção histórica, né? Não é te dar um panorama geral. Isso o livro de história te dá. A ficção histórica te coloca ali naquele local. E você poder viajar por aquele cenário, né? O primeiro livro tem lá a parte do Oriente, do Império Romano. O segundo livro falar para Germânia, lá para o Rio Reno, né? Lá para as terras geladas, né? E depois o terceiro vai para o Egito, né? Que é um lugar muito exótico para o mundo romano, místico também, sabe? Enfim, então, e para a própria Roma, né? O terceiro tem muitas partes que passam em Roma. Como é que é a Roma daquele período, né? Que já não é mais a Roma do Júlio César e tal. Então, tenho orgulho de ter oferecido, de poder oferecer isso ao público. É mesmo uma viagem. Você vai estar, né? Você vai imergir ali, submergir nessa naquele mundo que existia naquela época, né, com aquelas pessoas, né? Então é isso. Tenho muito orgulho de ter encerrado, de ter finalizado esse projeto e começa a pré-venda em fevereiro, né, 19, e dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, é o lançamento oficial. e tem plano já? Já sabe o que vai fazer a seguir? Existe uma possibilidade da Não, gente calma, nem ver. lancei ainda. Calma, nem lancei ainda. Calma. Existe uma Vamos com calma, possibilidade né? da gente ver também, igual aconteceu com a tetralogia, um livro de universo expandido? Que nem no Medium, eu sei Não que sei mesmo, cara. no Medium Não você sei colocou mesmo. ali um guia de visual de. É um guia Sim, visual é de Santo verdade. Guerreiro. É. Cara, não sei mesmo o que eu vou fazer, né? Primeiro eu tenho que tirar férias, né? E aí depois também tem todo o trabalho de lançamento, de autógrafos, aquela coisa toda e tal. Então tem, né, tem o projeto é esse, né? O projeto é lançar, né? Então, que isso já é um projeto, né, também, né? Não é só escrever, mas tem todo um projeto, todo um trabalho de lançamento, divulgação e tal. Sim, E aí que eu vou ver o que que eu vou fazer daí pra frente, né? E aí é uma coisa que fica para ser pensada nos próximos meses, né? sim. Mas não sei. Mas eu tô animado, cara, de poder, né? Inclusive, é, fiz várias revisões, estou fazendo a última revisão agora. Resgatei um iPad, tá até aqui, cara. Não sei se
é, todo quebrado aqui, olha só. Um iPad todo quebrado, que é justamente para fazer uma revisão final, né? Tava lá no fundo do baú, tá mesmo, fundo do baú. Eu tirei para poder. É porque é diferente do computador, né? O iPad você vai passando assim, deita ali no sofá, então, para fazer a última revisão. E é um processo maneiro, cara. Mas eu tô muito orgulhoso mesmo, assim, né? É, e foi um trabalho exaustivo ao longo de 5 anos aí, que eu fiquei debruçado sobre essa história, vivendo, né? Literalmente. Literalmente não, né? Literalmente sim, porque é literatura. Então, literalmente vivendo aí na Roma Antiga, né? Conhecendo essas pessoas todas e tal, pensando como os romanos pensavam, enfim. Então, eu acho que vai ser vai agradar muita galera, assim. São 5 anos de escrita, né? Porque de pesquisa já Isso. vinha antes. Exatamente. Exatamente. Bem, muito bem colocado, cara. Exatamente isso. E aí, para nos encaminharmos aos finalmente, tem algum autor que você conheceu por causa da RPG e que ainda hoje você gosta das obras dele? Tem o Leonel, né, cara? O Leonel é o RPG na veia, né? É, eu conheci ele numa convenção de RPG, na verdade, né? Acho que foi RPG Esqueci o nome, RPG Com, eu acho, uma coisa assim, em São Paulo. Aí, um grande amigo meu, até hoje aí. É um exemplo, né, de um cara de autor, né? Mas sem falar dos amigos todos, né? Mas se tá falando um autor, eu acho que é o Leonel, sem dúvida. Tem E, algum personagem na sua trajetória de RPG que te marcou tanto que às vezes você pensa em utilizar ele ainda hoje? Ou se utiliza ele ainda hoje? Tem um Ablon, né? O Ablon, que esse personagem que eu falei do Mundo das Trevas, que virou o Ablon do Batalha do Apocalipse e tal, né? Então, sem dúvida, é o principal. mas você pensa em votar com o Ablon? Eu acho que não tem muito o que falar mais sobre ele, né? Não sei. Eu contei a história dele também no Paraíso Perdido, então não sei, mas assim, é possível, né, cara? A tecnologia tem saída para qualquer coisa que você queira falar. Qualquer coisa, literalmente, você pode falar através contar uma história simples, por exemplo, né? Você pode ter desse escopo em qualquer época da humanidade, né? Na pré-história, por exemplo, você pode contar a história dos anjos e demônios, né? E é que você já falou que você já jogou com seus pais, mas o Uhum. RPG para ser um momento de lazer de família, de você, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Como que você Mas não entendi. apresentaria para os seus filhos o RPG? RPG? Ou se apresentaria, né? Claro, cara. Pô, cara, RPG é tudo de bom, né, cara? Tipo, dá, porra, uma visão imaginativa, leitura, sabe, cara? Organização, inglês, né? Pô, sensacional, assim. Apresentaria, não sei, fazer um jogo mais simples, né, talvez pro início e tal, mas sem dúvida. Eu já fui muito doutrinador, né? Antigamente, que eu tinha mais tempo, sempre que encontrava alguém, conhecia alguém, falava, vem jogar RPG com a gente e tal. Muitos se tornaram RPGistas, outros não, mas fiz minha parte aí. Agora, para finalizar algumas perguntinhas, uma dinâmicazinha. É alguma coisa que você aprendeu com RPG e que você acha útil ainda hoje pro dia a dia, Dia a dia, é, acho que posso falar o inglês, né? no inglês? O personagem mais marcante é o Ablon. Situação mais engraçada que aconteceu em mesa. Acho que foi aquela história do criado mudo, né?
Eu acho que já foi contado num RPG antigo, né? Num Nerdcast antigo. Sim. Aconteceu na minha mesa, assim. Um amigo nosso que falou do criado mudo lá. Eu não sabia que era criado mudo. Ah, coloca ele perto do criado mudo. Aí o cara achou que tinha um criado mudo mesmo. Falei, não, é um móvel, né? Então é. Mas a história a gente contou no Nerdcast. Não fui eu nem estava presente, né? Mas acho que foi no Nerdcast 10, uma coisa assim, É histórias bem engraçadas. Vou até ver aqui. antigo. É o Pérolas da É. RPG. Ah, então vou até escutar de novo isso aí. E aí você faz essa pergunta, ô Thalita, a última. Qual é o maior legado que o RPG deixou na sua vida? Sem dúvida, a minha profissão, cara. Porque eu acho que eu seria escritor de qualquer maneira, tá? Eu já escrevi antes do RPG. Mas o RPG me deu tudo aquilo que eu falei no início, né? Acho que me fez um escritor muito, muito melhor. Então, simplesmente deu o meu ganha-pão, né? A minha profissão. Então, eu agradeço muito o RPG, os amigos também, né? Enfim, e por aí vai. Bom, Dudu, a gente. é, Desculpa se não foi tão dinâmico assim. Nossa primeira experiência, a gente não tem esse dinamismo ainda. Espero que você tenha gostado. Espero que o pessoal que vai ouvir, que vai assistir, goste também. A gente escolheu focar num aspecto que a gente não vê muito em entrevista assim. E a gente sabe que você é uma pessoa que é do meio da RPG, né? Sem dúvida, cara. E é um assunto sobre o qual eu gosto de falar, cara, que é um assunto que eu me envolvi, né? Me envolvo ainda na minha vida. E como eu falei antes, cara, simplesmente foi uma parada que me deu várias coisas, né? Então, eu tenho o maior prazer em falar de RPG, eu me sinto em casa falando de RPG, sem sombra de dúvida. Foi muito bom estar te recebendo aqui. O pessoal ficou bem animado, porque eu tenho. O único livro seu que falta é o Santo Guerreiro que tá pra lançar e o Universo Expandido. Mas eu Uhum, trouxe. Tenho aqui o box em capa dura do Catarse. Aqui eu tenho também o Santo Guerreiro. uhum. Eu trouxe do Brasil. Tô Você morando em Portugal, eu trouxe do Brasil. E já li tudo já. sabe que, você sabe que eu tô escrevendo hoje, né? Eu já acabei de escrever o livro, tô revisando, tá escrevendo nota do autor. Nota do autor é você coloca no final e tal. Eu comecei a nota do autor sem ver quando foi publicado o livro. É, eu falei, não, você escrever sem planejar muito, né? O que eu ia falar. E aí falei assim, olha, eu não posso começar esse texto, eu já escrevi os 3 primeiros parágrafos lá, né? Sem agradecer é, sinceramente e honestamente e tal, a, aos meus leitores, que permitem que eu tenha tudo que eu tenho, né? Então claro que para mim é muito importante a galera curta o meu trabalho, continua acompanhando, né? Porque eu tenho uma gratidão imensa, cara. E como eu comecei a escrever aquilo ali, não precisava escrever aquilo, não foi para puxar o saco de ninguém, mas é porque realmente é assim que eu me sinto. Espero que eu nunca, que esse deslumbramento, né? Aí no bom sentido, a gente vai falar muito, fala de deslumbrar o cara deslumbrado e tal, mas esse deslumbramento no bom sentido nunca termina, né? Sempre, e desde meu primeiro leitor até hoje, né? Eu me sinto assim, né? Quando alguém lê meus livros, alguém fala, eu li, gostei e tal. Então, isso é uma coisa que você tem que valorizar muito. Então, é engraçado você falar isso, porque eu estava escrevendo justamente sobre isso hoje, sobre a questão de, né, da galera que acompanhou a série, né, acompanha Filhos do Éden, acompanha a série, isso aí eu me sinto muito honrado, né, para ser bem sincero. É aqui do lado do leitor também. Não só Hum. como leitor, mas você também foi a minha inspiração para mim ter vontade de trabalhar como escritor assim.
e te escutava no Nerdcast, tá sempre nos Uhum. Nerdcast de história, então você cresceu comigo assim. E foi Uhum. muito impressionante quando eu vi que você é uma pessoa acessível, porque a gente do nosso lado aqui, a gente coloca o povo num pedestal, as figuras, e você é acessível, tanto que nós conseguimos te chamar para estar aqui hoje. Não acho que eu seja acessível, não, cara. Eu sou só normal, né? Eu não acho legal a galera que, enfim, né, ninguém, não é nenhuma treta, não, assim. Mas é muito complicado, cara, a galera que né, não dá atenção ao público, sabe, cara? Eu não, de novo, tô falando de ninguém, não, assim, não tô pensando em ninguém, sinceramente. Mas tem isso, né? Então você tem que entender que se não fosse pessoas como você, por exemplo, eu não teria nada, não teria esse computador, não teria essa casa, não teria nada, né? Porque eu vivo dos meus livros, né, cara? Então não vejo sentido, entendeu? É claro que nem sempre vou poder, né? Às vezes realmente tem questões pessoais aí e profissionais que não vou poder também, né? Mas eu me esforço o máximo que eu posso para dar atenção para todo mundo. Sempre você assim, se você vê lá no Twitter, vem no Instagram, tudo, e-mail, né? E não acho isso também uma coisa. Ah, o cara. Eu entendi, agradeço tuas palavras, eu sei que falou com carinho. Mas não tem nada de. Não deveria ser nada de excepcional isso, entendeu, cara? Deveria ser o padrão. Entende o que eu tô falando? Eu Sim, penso assim, pelo menos. Deveria ser o normal, né? sim. Eu passo a palavra para Thalita se ela quiser dar uma palavra a você, dar uma palavra para quem for assistir, para quem for ouvir. O que eu posso dizer é que é um enorme prazer. Eu comecei a ler livros de autores nacionais, começando pelo seu livro. Antes eu tinha uma visão mais de autores internacionais, até que eu peguei o seu livro em uma biblioteca, ainda me lembro, uma biblioteca comunitária. Se eu não me engano, foi em 2016 para 2017. E aquela capa me chamou a atenção e eu comecei a ler. Aquilo foi despertando em mim uma vontade de continuar, continuar, continuar. E eu peguei, levei para casa e passei a noite toda lendo. Foi bem legal, muito bom. E começou por um, depois foi pro outro, depois foi pro outro. E já foi plano de ir para outros autores. Então o que eu posso dizer é, de certa forma, um agradecimento, porque, querendo ou não, foi graças à leitura do seu livro que me incentivou a ler outros autores nacionais. Eu tinha, entre aspas, um certo preconceito. Uhum. Foi bem, bem legal, Sim, bem divertido saber que um dos meus, uma das minhas séries, de certa forma, favoritas, tem também um jeito de encaixar no meu outro mundinho que é de RPG. uhum. Inclusive, eu, sem pretensão nenhuma, conversei com o Eric e ele me revelou também que era fã. E agora a gente está só esperando mesmo para iniciar essa aventura. Muito legal. Isso, né? É maneiro. Você falou uma coisa interessante, né? Que ah, as pessoas não dão muita atenção às bibliotecas, né, cara? Isso é uma biblioteca. E tem muitas bibliotecas excelentes no Brasil, inclusive em cidade pequena. Então, isso é uma coisa que, engraçado, né? Uma coisa que deveria ser mais incentivada, né? E das bibliotecas, e, enfim. As pessoas ficam reclamando, às vezes, que o livro está caro e tal, mas, né, às vezes está acessível na biblioteca a custo zero, né? Então, só queria destacar isso que você falou, que é muito importante também. Então, se você quiser deixar uma palavra para os ouvintes, para quem for assistir, uma palavra final. Beleza, agradecer aí o convite, né? Agradecer aqueles que estão escutando, que estão ouvindo, né? Que estão assistindo e tal.
Espero que tenham gostado do papo. E também fazer um mega jabá aí. Então, reforçar que o terceiro Santo Guerreiro, o último, né, da trilogia, sai agora em abril, 23 de abril, e com pré-venda começando no dia 19 de fevereiro. Então vai começar aí, vou perturbar vocês aí. Então me sigam nas redes sociais para serem perturbados aí. Me acompanham no canal do Telegram, né, tem o mini pós literário também. Isso é toda quinta-feira, meu podcast de literatura. Então fica aí os grandes jabás aí. Sim. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Não sei como, Prazer é meu, mas cara. gostaríamos de ter você mais vezes aqui. Eu vou voltar aí. Quando lançar o terceiro, eu passo e-mail para você, te perturbando. A gente faz quem sabe, um episódio sobre os livros do Santo Guerreiro aí. Vou. Já tô me convidando aí. Tá bem. E vamos nos despedindo. Para quem está no vídeo, adeus. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Para quem está no áudio também, adeus. E foi muito bom ter vocês com a gente durante esse bate-papo.